Pessoal, tudo bom? Vamos falar aqui do método de ponto fixo para calcular de forma numérica o zero de uma função. Seja f uma função contínua no intervalo que nós estamos identificando aqui como AB, esse intervalo contém uma raiz da equação f em x igual a zero. O método de ponto fixo consiste em transformar essa equação em uma equivalente x igual a φ em x a partir de uma aproximação inicial, x0. Então, vamos ter uma equação equivalente, um valor inicial, e vamos gerar uma sequência xk de aproximações até chegar na raiz representada por essa letra grega, epsilon. Então, teremos que a seguinte relação: xk mais 1 é igual a φ em xk. Pois a função de interação é tal que a função inicial, né, a função principal, na raiz tem que ser zero. Se somente se a função de interação na raiz for igual ao valor da própria raiz. Dessa forma, o problema de encontrar um zero de uma função passa a ser o problema de encontrar um ponto fixo da função de interação φ. Então, uma função φ que satisfaz a condição acima é chamada função de interação, para a equação f em x igual a zero. Para uma equação polinomial, né, não é a aplicação ideal para um método de ponto fixo, mas aqui de forma didática, nós estamos falando da função x ao quadrado mais x menos 6 igual a zero, nós podemos escrever essas duas funções de interações facilmente. Olha aqui. Nós podemos, mantendo o x no primeiro membro da equação, vai ser x igual a 6 menos x ao quadrado. Aqui seria a nossa função φ. Essa segunda, eu mantive fixo o x ao quadrado. E vou fazer que seja 6 menos 6. O x ao quadrado eu vou escrever como mais ou menos raiz quadrada de 6 menos 6. Essas duas são bem simples. E nelas duas a gente vai trabalhar de tal forma nesse vídeo para vocês entenderem a função de interação. Agora, uma aplicação interessante seria essa, uma função transcendental e elevado a x menos 4x ao quadrado. Essa é uma função que vale a pena aplicar o método de ponto fixo, por exemplo. Aqui foi dado o intervalo, o valor inicial e o erro. No caso, a gente já disse que a equação φ seria a equação de interação, seria 1 meio de e elevado a x sobre 2. Nesse caso, nós fizemos como para encontrar essa equação de interação, né? Nós trabalhamos e elevado a x menos 4x ao quadrado. Vamos colocar a função aqui, né? Trazendo o 4x para o primeiro membro, nós vamos ter e elevado a x. Na sequência, seria x ao quadrado igual a e elevado a x sobre 4. X é igual a raiz quadrada de e elevado a x sobre 4. Vamos ter raiz quadrada de 4 e no numerador e elevado a x sobre 2. Essa é a nossa equação de interação proposta nesse caso. Mas nessa aula, nesse vídeo, não. Vamos trabalhar com a equação mais simples. E qual seria a forma de encontrar as funções de interação? Vamos usar esse princípio para encontrar a função φ. Vamos usar o valor de x
e um complemento da função. Esse é interessante que esse valor aqui se aproxime de zero, porque aí nós temos φ na raiz igual a ele mesmo. Para isso, nós temos aqui uma sequência, né? Para analisar rapidamente. Se nós queremos a função na raiz zero e se somente se q na raiz é igual a q é a própria raiz, então nós teremos a seguinte condição. Passando aqui um pouquinho, que essa parte aqui tem que ser zero. Essa segunda parte da nossa função de interação. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho desses gráficos. Pelo seguinte, vocês têm a função de interação que vai estar sendo analisada em relação a essa reta x, y igual a x. A abscissa desse ponto vai estar me dando o valor da raiz. Então, você tem aqui os casos que a sequência, né, se xk é a sequência, ela converge para a raiz quando k tende ao infinito. Essa sequência tende ao infinito. Quer dizer, um infinito, infinitas iterações vão convergir. E você aqui, nesse caso também, ó, essas duas ilustrações, você encontra a raiz, há uma convergência, há uma interseção. Agora, nesses dois aqui, a gente não consegue a interseção. Não há convergência. Né? Na raiz, ela não, principalmente nesse letra C. Então, esse é um problema do método ponto fixo. Às vezes não há convergência. E por isso a gente tem que ver a convergência usando um teorema. Então, aqui é o nosso exemplo, né? X ao quadrado mais x menos 6. Como nós começamos esse vídeo, essa aula, ela tem essas duas raízes. Vamos trabalhar com duas funções de interação. A primeira é 6 menos x ao quadrado. Nesse caso, vamos tomar a raiz, o ponto inicial, 1,5. Então, vou pegar e substituir aqui no lugar de x, 1,5. Substituir, deu 3,75. Vou agora caminhando, substituindo de novo. Ver se há convergência. Deu menos 8,06. Substituo de novo. Deu menos 59,0039. Olha aí, substituo de novo, deu menos 3.475. Não tem convergência essa função de interação. 6 menos x ao quadrado não converge. Então, aqui vamos dizer assim, perdemos tempo. Já essa segunda, sim, ela converge. Vamos ver. Olha aqui. 6 menos x, raiz quadrada. Então, o primeiro valor deu 2,132, substituo. Deu 1,9694, substituo. 2,0076, substituo. Olha como vai convergindo para uma das raízes. Então, como é que define isso? Como é que eu vou definir? Aqui eu tenho a ilustração dessa convergência, né? Você vai seguindo os valores e eles vão convergindo para essa interseção, né? De tal forma que você chegue no valor da sua raiz. Aqui está a nossa raiz. Vamos, inclusive, ver essa parte no GeoGebra. Rapidamente a gente vê aqui no GeoGebra, ó, esses valores aqui, que é y igual a x, que é a nossa função linear, e a de interação, vou chamar de y, né?
Vamos chamar a raiz aqui quadrada, né? Raiz quadrada. Fecha aqui. 6 menos x. Pronto. É uma função racional. E aqui, se a gente colocar intersecção, a gente vê a raiz, o objeto f e o objeto g. A abscissa é a raiz, 2 e 2. Então, a raiz é 2. Exatamente nessa região aqui. X igual a 2. Bom, mas nós vimos agora que não deu convergência naquela primeira. Então, temos que usar esse teorema. Seja a raiz da equação, seja epsilon a raiz da equação isolada no intervalo i centrado em epsilon. Seja a φ uma função de interação para a equação. A convergência é encontrada em 3 etapas. φ e a sua derivada devem ser contínuas no intervalo. O módulo da derivada tem que ser menor que 1, né? Então, menor ou igual a m, para todo x pertencente ao intervalo. E x0 deve pertencer ao intervalo. Então, o primeiro valor tem que pertencer ao intervalo, para ser verdade. Então, a sequência xk gerada pelo processo iterativo, xk mais 1 igual a φ de xk, converge. Então, a gente viu aqui que não convergiu nessa primeira. E por quê? Vamos analisar rapidamente. Aqui tem a função, a sua derivada é menos 2x, elas são contínuas. O problema está aqui, a derivada não é menor que... Quando ela é menor que 1, a derivada foi menos 2x. O módulo dela, 2x. Então, vai ser x variando, né, entre menos 1/2 e 2. Não existe esse intervalo centrado. Então, não tem aqui a raiz não pertence a esse intervalo. Então, não satisfaz a condição 2. Então, não converge. Já aqui, nós temos a convergência, pois obedece àqueles critérios. Você tem aqui a nossa raiz, a sua derivada, você usa a regra da cadeia, ela é contínua quando x for menor ou igual a 6, por causa daqui do racional, ó. X menor que 6 tem que ser menor ou igual, ou melhor dizendo, tem que ser maior que 0, né? Não tem raiz número negativo. Então, você vai ser menos x maior que menos 6, multiplica por menos 1, x menor que 6. Então, aqui atende nessas duas condições. Fazendo aqui a derivada menor que 1, achamos 5,75. Olha aí. Está tudo contido com o nosso valor conhecido aqui, que é a raiz igual a 2. Fechando nossa aula, o critério de parada, né? No algoritmo método ponto fixo, escolhe-se x como raiz aproximada de epsilon, se x menos xk menos 1 for igual também a φ de xk menos 1 menos x de xk menos 1 menor do que o erro. Aqui é o erro, né? Não é mais a raiz. Ou então, mais fácil de todos para o critério de parada é esse aqui, né? Que é a função em módulo de xk, naquele valor que você encontrou da sua sequência, é menor do que o erro. Esse é o critério mais simples. Inclusive, esse primeiro, né, de xk menos 1 menor que erro, não necessariamente implica que você vai ter a segunda parte, aqui o erro vai ser menor, essa diferença de xk menos erro vai ser menor. Olha aqui, você atende ao primeiro, né? xk menos 1 é menor que o erro, que é esse pedacinho aqui, ó. Olha, só que xk menos o erro, ó, menos a raiz, desculpe, é muito maior do que o erro. Então, essas são as condições. Então, a gente pode analisar as derivadas nesses critérios do erro, né? Se φ for menor ou igual a 0, a sua derivada, e o intervalo for centrado na raiz, a sequência será oscilante em torno da raiz. E, nesse caso, não vai acontecer esse critério de parada, né? Que você vai ter exatamente os dois valores aqui, ó, menores do que o erro. Você vai ter esse caso que nós vimos, um caso oscilante. É isso aí, pessoal. Até a próxima.
nós vamos finalizar, então, a nossa aula.